Mas eu já vou tirar esse tom de entrevista já da conversa, porque é um prosa, é uma conversa apenas, não é uma entrevista. Então eu vou dar boa noite para vocês e como eu já vinha brincando, o prazer vai ser todos de vocês conhecer o professor Gouveia. Muito boa noite, meu amigo José Gouveia. Boa noite, André. Boa noite a todos que possam nos ouvir. A alegria é muito grande e a novidade é enorme. Assim, eu estou curtindo isso da melhor maneira possível, viu? Entendendo, me lembrando mais ou menos dos meus tempos de Itabi, onde eu nasci, que a galera se sentava ali ao redor, vizinhos e tudo mais, e o papo rolava até o frio bater mais forte e cada um entrar para dentro de casa. Rapaz, é exatamente com esse intuito de uma prosa gostosa. Tem uma música de Padre Zezinho, que eu sei que você também o tem com muita estima, que ele é o nosso catequista. Ele, Alpendres, Varandas e Lareiras. Não sei se você já ouviu essa canção. E é esse tom gostoso de alpendre, varandas, que a gente lembra da nossa infância. Eu também tenho a minha origem interiorana. Minha família é de Nossa Senhora das Dores. E eu ainda tenho aquelas imagens da infância. E as casas no interior tinha aquele alpendre enorme, que geralmente é onde botava as redes. Né? E ali o papo rolava solto. Meu avô era sanfoneiro. Então você imagine quantas farras se faziam naquele alpendre ali. E ele ficava no alpendre tocando a sanfona e o pessoal dançando no terreiro. Ó, pense na imagem bonita, né? À luz da lua, porque Nossa Senhora das Dores, lá no povoado de Floresta, não tinha luz elétrica. Você já viveu essa realidade também de não ter luz elétrica em alguns povoados. Então, que coisa linda, né? E aí o Padre Zezinho traz o alpendres, varandas e lareiras, que é esse momento de bate-papo. Esse momento, lembra, não tem como não conversar com você, não lembrar de coisa boa. Lembra que as famílias antigas tinham grandes mesas, onde as pessoas jantavam. Minha avó tinha uma mesa com 12 cadeiras, Gouveia. Né? Então isso já remete a essa coisa gostosa do bater papo, do prosear, não é isso? É, muito bom. E Padre Zezinho, ele tem um CD com esse nome, viu? Uhum. Que é uma das canções que está dentro desse CD. Gouveia, eu queria inicialmente, como é uma alegria tão grande para mim ter você aqui comigo, gravando comigo essa live. Eu sei que a modéstia, eu sei que em uma modéstia verdadeira, porque o próprio MCC, que é um movimento do qual você faz parte, geralmente a gente pede muito menos aplausos, ou melhor, não há nenhum aplauso, porque tudo é direcionado a Jesus. É necessário que ele cresça e que a gente desapareça. Mas eu não posso deixar, neste momento, você, quase 40 anos desse movimento tradicional e tão lindo na igreja, que você me disse quase 40 anos, eu não tenho como começar não dizendo assim, muito obrigado em nome de tantas ovelhas que foram atingidas, não só quando você diretamente estava lá, na base do MCC, dos cursos e ministrando, mas também quando você estava na retaguarda, sem ser visto, sem ser colocado nenhum tipo de holofote para você. Mas, de qualquer forma, continuou fazendo o seu trabalho bonito. Então, meu Deus, acho que em nome do próprio Jesus, eu falando em nome de Jesus, olha que coisa grave eu estou fazendo, né? Dizer assim, meu filho, muito obrigado por esse trabalho tão lindo, tão rico, que você se dispôs a fazer diante das suas misérias, da sua pequenez, que você sempre deixou muito claro dos seus pecados. Até brinca muito com sua esposa, dizendo, quando o pessoal elogia, você diz, me leve para casa, né? Como diz o Bareta, né? Quer conhecer, me leve para casa. Mas muito obrigado, eu estou muito feliz. Ela que dizia, vá morar com ele para ver como é bom. Mas eu estou fazendo o papel de muitas pessoas, eu não tenho dúvida, eu acredito que muita gente gostaria de estar aqui sentado do lado de cá, dizendo essas coisas para você. Dizendo não só da admiração, do carinho e do como você, do seu jeito, reflete exatamente esse Jesus. Né? O nosso jeito imperfeito, como uma vela que se derrama no altar, que se queima e que nem sempre acerta, claro, mas obrigado por você existir. Obrigado, Jesus, por ter colocado o governo no meio da gente. Muito obrigado, governo.
é o início de tudo que eu queria fazer e estava ansioso para dizer essas coisas para você. Deus seja louvado, eu acho que é sua amizade por mim, é seu amor por mim que faz você dizer o que você está dizendo. Porque senão eu vou dizer como minha mulher, vai morar com ele para ver como é bom. Então, eu inicialmente, tendo essa alegria, a gente fica emocionado, viu? A gente fica emocionado e até perde um pouquinho o contexto. Eu queria agradecer a uma pessoa que foi fundamental na nossa reaproximação, porque nós nos conhecemos há muitos anos, quando eu tive a graça de fazer o cursilho, né? Mas com o tempo a gente passou um intervalo aí de mais de 15 anos, e depois uma amiga de trabalho, uma amiga da vida, que é a Giselda, ela teve a graça de fazer o cursilho, e quando ela voltou do cursilho, como a gente volta do cursilho cheio de esperança e com uma visão muito, muito ampla e muito bonita da igreja, e como eu costumo dizer, para mim foi quase como o meu Pentecostes também, o movimento, e ela começou a participar das escolas, e parece que quando ela chegava no trabalho, ela dizia assim, você tem que conhecer Gouveia. Parece que ela sentia no coração que a gente tinha muita coisa em comum, né? E aí eu quero agradecer a você, Giselda, que talvez esteja vendo nesse momento ou que vai ver em outro momento. Você foi um canal de Deus para me trazer de volta para o cursilho e me trazer essa graça e essa alegria de estar junto com o Gouveia, com o Tarcílio e com tantos outros do movimento de cursilho. Então quero começar agradecendo a ela, a Gouveia. E para brincar, eu costumo dizer que a primeira pergunta é a pergunta surpresa, né? Porque geralmente ela não faz parte do script. E aí ela pode ser um pouco polêmica, a depender da forma que a gente lida com ela. E a pergunta que eu queria fazer para você é assim, quando as pessoas dizem para você que a igreja está, nesse momento, a igreja está desunida, o que vem à sua mente, o que vem ao seu coração, o que você reflete dessa colocação? As pessoas costumam imaginar igreja como se fosse um bloco, uma pedra compacta. Mas você aprendeu, inclusive, no cursilho, que igreja, sim, eclésia, comunidade é o povo de Deus. É muita gente. Igreja é o povo de Deus. Deus fala, a gente escuta, mas Deus não me fez igual a André, não me fez igual a quem quer que seja. A gente recebe os ensinamentos e, nas condições de cada um, nós vamos assumindo os nossos papéis. Eu sou um professor, eu sou pai, eu sou uma pessoa hoje com 67 anos de idade. Então, as coisas me chegam de um jeito que é diferente de alguém que tenha seus 17, 27, 37 anos de idade. Disso tudo, com certeza, como família, povo de Deus, uma família, eu, a esposa e 3 filhos, quando é que nós somos concordes? Barulho da rua, viu? Quando minha filha agora ela foi acometida da Covid, mais do que nunca a união aconteceu. A gente se desentende em muitas coisas. Se alguém quiser dizer que minha família é desunida, tem todo o direito de dizer, de achar. Porque tem os problemas de relacionamentos. Mas minha família é minha família. E eu sei que eu, como pai, a mãe como a mãe, e cada um como cada um tem uma força de atração entre nós. Eu não posso ser igual ao meu filho. Meu filho, eu não posso exigir que meu filho seja igual a mim. Nós somos diferentes. O próprio Padre Zezinho, você que gosta tanto dele como eu... Ai, demais. Por favor, pode citar ele 1000 vezes, se quiser. Ele joga isso na música, mas eu vi num texto uma vez, quando se fala de discussão, a esposa, como ela é mais emotiva, trabalha mais com emoção, se ela pudesse não ouvir uma discussão em casa. E uma vez eu peguei o texto de Padre Zezinho e fui lendo com ela, a gente partilhando aquilo ali, ele dizendo que as discussões elas são enriquecedoras, elas são necessárias. A pedra, quando se solta numa rocha no meio de um rio, ela vai rolando. Se ela ficar parada a vida toda no mesmo local, ela vai ser sempre aquele cascalho feio, cheio de pontas, mal cuidado. À medida que essa pedra vai rolando, levando pela vida, pelas águas em direção ao oceano, ela se bate com uma, ela se bate com outra, ela se choca, tem atritos, os atritos vão polindo. E quando chega no final desse trabalho todo de choques, de encontros muitas vezes brutais, mais violentos ou não, ela chega no final polida.
Ele pegou essa metáfora para explicar isso aí. Então, meu irmão, amar a Deus, amar ao próximo, é de uma largueza, é de uma profundidade tamanha que eu amo de um jeito e você ama de outro, e eu não posso dizer que você está errado porque não ama igual a mim. Você tem todo o seu interior, o seu psicológico, você tem seu emocional, você tem a sua mente como ela foi formada, o que a natureza e a genética lhe deu. Então, a sua compreensão não é igual à minha. A igreja é um monte de bispos, é um monte de padres, é um monte de pessoas que não estão dentro da hierarquia, mas todos somos uma família só. Como é que você quer que nessa multidão abrangendo o mundo todo, amém no verdadeiro som, a orquestra destoa, e é bonito quando ela destoa. Mas o importante, da minha concepção, a comunhão Sim. em Cristo faz a nossa união. E a gente, pela nossa crença, o Espírito Santo enlaça isso tudo. Mas eu não vejo... Divisões já aconteceram, divisões são históricas, inclusive de... Assim, um grupo não obedecer ao Papa, obedecer, por exemplo, ao patriarca da Igreja Ortodoxa, quando Lutero provocou a reforma cá no Ocidente. Então, assim, essas divisões são horríveis. Ela hoje serve muito de história para nós, o esforço no processo do ecumenismo e tudo mais. Tem uma ala da igreja que ela é mais progressista, tem uma que é mais conservadora, graças a Deus. O progressista não rasga, o conservador não fica fixo, porque existe o outro, e cada um vai puxando para um determinado meio, e Deus se serve. Eu posso dizer com minhas palavras, não posso? Claro, por favor. De toda a merda que a gente produz para transformar em história. Para gerar vida nova. Isso é bonito. Não é muito lindo, muito lindo. É uma metáfora linda. É uma metáfora linda. Você poderia usar estrume. Mas falando de fato nessa, para mim, mesmo sendo dessa clareza, para mim é uma poesia, porque a gente nunca pode esquecer que essa família que é a igreja, ela foi instituída por alguém além de todos nós. Alguém que não é uma ideia, alguém que é uma pessoa, que é verbo, e que disse que as portas do inferno, mesmo com tudo isso, né, governo? Mesmo com tudo isso, as portas do inferno não iam prevalecer. Mesmo como sendo o príncipe desse mundo, não sendo Cristo, ele mesmo disse, mesmo assim ele está acima de tudo e de todos. Eu queria conhecer mais o Gouveia menino, o Gouveia que nasceu na cidade que Itabi. Tinha quantos irmãos, Itabi, a terra do jegue, né? Não é isso? A corrida do jegue. Fale desse menino pra gente, Gouveia, da sua família. Eu tenho 67 anos, atualmente. Nasci em 1953. E você, eu achando graça, rindo, você meninão aí, dizendo, eu acho que você tem alguma experiência de algum município de Itabi que não tivesse luz elétrica, energia elétrica. A minha cidade, a sede do município onde eu morava, não tinha energia elétrica. Eu saí de lá com 10 anos de idade, sem energia elétrica. E se quiser saber, a primeira lâmpada acesa de uma energia de madrugada, quando eu vim de Itabi para morar em Aracaju, num caminhão retirante praticamente de um pau de arara, a primeira lâmpada acesa de uma energia num poste foi Nossa Senhora das Dores, a sua cidade. Ah, que legal! Porque a luz que eu conhecia era a lua e as estrelas de noite. Uma lâmpada acesa eu via em Dores, quando a gente vinha morar em Aracaju. E Itabi não tinha água encanada. Até 1960. Veio na Marinete da Bonfim ou veio no caminhão mesmo? Minha mãe tinha vindo com o meu irmão mais novo para aqui resolver umas coisas. Estabelecer aquilo que já estava feito um acordo com meu pai. Meu pai ficou comigo e meus outros irmãos. Nós somos em 4. Eu tenho 3 irmãos. E quando minha mãe disse, está tudo pronto, jogamos tudo num caminhão. Esse tudo é coisa de gente muito pobre. Esse tudo é quase nada, como diz Luiz Gonzaga na canção dele, né? Mas não tem mais lindos do que eles, hein? É verdade. Eu e meus 2 irmãos, uma irmã e um irmão, viemos na boleia, era assim que a gente dizia, do caminhão. Sim. Lá na frente, ao lado do motorista, 3 criancinhas, e meu pai com os ajudantes lá na carroceria, cuidando das cadeirinhas velhas, que lá em Itabi a gente chamava de puta ligeira, viu? É uma expressão nossa de Itabi.
Não é palavrão. Não Ah, é adorei, palavrão. eu sei, não é palavrão, é dialeto da região. É nosso mesmo, assim. Aquela cadeira feita da madeira quase bruta, o polimento dela era mínimo possível, mas é porque a gente podia ter e marcava e marcou muito a vida Sim. da gente. Existiu até se acabar aqui em Aracaju, que a gente veio com o que tinha do lado de lá. E e dos irmãos? Quantos irmãos você teve? Das É, brincadeiras em casa? O que era diversão? uhum. O meu pai, ele, se você, às vezes eu digo isso e a turma ri na minha sala de aula. Meu pai nasceu no século XIX, eu nasci no século XX, e meus alunos hoje nasceram no século XXI. 3 séculos se reúnem, eu costumo dizer isso na sala de aula. Meu pai nasceu em 1895. Quando ele se casou com minha mãe, ele já tinha quase 60 anos de idade. Tinha ficado viúvo, casou-se com minha mãe, e a gente teve, como eu lhe disse, o casal teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Quando meu pai se casou com minha mãe, ele tinha da outra família 3 filhos. O filho mais velho de meu pai era da idade de minha mãe. Meu pai se casou com uma mulher da idade do filho mais velho dele. Havia uma diferença, eu acho, de uns 20 uns 20 e tantos anos. Uns 25, 26 anos de diferença de idade. E uma coisa que eu não sei se você sabia, minha mãe, ela não caminhava, ela era paralítica. Ela teve poliomielite quando ela tinha 6 meses de idade. Ela nunca caminhou. E nesse processo, assim, é que eu nasci. Eu fui o primeiro filho de minha mãe. Ela sempre me contou uma história. Ela começou assim, quando minha mãe se casou, ela precisou fugir de casa. Foi para Porto da Folha, onde os parentes viviam, porque meus avós não aceitavam casa. Ela foi, avisou meu pai foi para a cidade, casou-se, e aí ela voltou para morar com meu pai, já casada. E meus avós ficaram sem falar com minha mãe durante 9 meses. Minha avó só volta na minha casa quando eu nasci, na hora do parto, para eu nascer. Porque o pessoal achava que minha mãe não tinha condições de ter filho. E ela ficou grávida rápido. Dia de sábado, é um dia de feira. Foi quando minha mãe começou a sentir dores. Minha mãe costurava muito. Ela fazia os vestidos das festas de Itabi, que era na época do Natal, era minha mãe que fazia. É mesmo? E no dia de feira... Sua mãe é costureira igual a minha, paraplégica que nem os pais do Padre Zezinho. Eu estou só fazendo as minhas ligações na cabeça aqui. No dia que eu ouvi aquela música, eu levei para casa. Eu e Nilva, a gente sentou e desabou a chorar. Era assim, em muita coisa da minha vida. E não tem energia elétrica, atenção, viu? Era pedal, manivela, esse tipo de coisa. Mas era de uma força. Minha mãe era de uma força, de uma liderança impressionante. E na hora, para eu nascer, as dores começaram no sábado e eu só fui nascer no domingo. Oh, meu Deus. A feira ficou praticamente encerrada. Encerrou a feira, ninguém queria voltar para casa achando que ia acontecer o enterro de minha mãe. Mas eu nasci bonito, doente, saudável, como você com certeza. Depois de mim, uma parteira, que a vida toda eu pedia a bênção a ela, chamava de mãe velha, tá certo? Eu, criança lá em Itabi, as grandes recordações que eu tenho, assim, umas coisas que me marcam muito, a Itabi era quase uma aldeia. Até hoje é quase isso mesmo, assim, aquela cidade meio arredondadazinha, a igreja numa ponta, uma pedra no meio. Minha casa de um lado, a escola, era a casa da professora, na sala de entrada da casa, na sala de estar. A sala de entrada. Era a sala de aula, onde a professora dava aula para primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. No meio da aula, o esposo dela vinha da roça, passava com a enxada nas costas, ia para o fundo, a gente sentindo o cheiro do feijão e da carne dela. No intervalo, ela dizia, está na hora do intervalo. Né? Esses cheiros, olha, essa recordação olfativa é um negócio formidável. Eu acho isso. Um arroz de feijão com a carne assada, meu irmão, olha o cheirinho gostoso que chegava lá. Que só. Me chama muita atenção os filhos da gente, você, numa escola grande, uma sirene tocando, o intervalo, você fica ali mesmo, cidade grande, é mais difícil de ir para casa. O intervalo, todos os alunos saíam da escola, a casa da professora, e ia lanchar, cada aluno na sua casa. Quando passava os 20 minutos, meia hora de intervalo, a professora batia palmas na calçada dela, dava um grito para a cidade, os alunos todinhos começavam a voltar de casa. Eu ia amassar uma banana com farinha para comer, eu ia pegar uma goiaba que tinha no quintal para lanchar, corria atrás das borboletas com os meninos, né, com um ramo de coisa. Legal.
É a infância interiorana. E hoje, Gouveia, o que permanece do menino Gouveia? O que você sente no seu coração quando você fecha o olho e as suas atitudes, no seu jeito, a sua espiritualidade? Onde está aquele menino para você hoje? O que Eu, permanece vivo dele? assim, pelo cerco que eu tive da família, morar numa cidade pequena, todo mundo é parente, e, assim, esse ponto inicial na cidade me deixou uma pessoa muito alegre. Eu me sinto assim, uma alegria, com alegria eu conquisto, eu sei disso, eu reconheço isso aqui, eu conquisto muita gente. É uma característica minha de não ser derrubado, não ser sisudo, não ser fechado. Eu me expando, eu me jogo fora, é uma coisa que eu tenho. Nilma diz às vezes assim, você é abestalhado, qualquer pessoa lhe enrola. Eu trago da minha infância uma carga de inocência que é até estranho a gente falar do mundo de hoje. Mas Todo você mundo... acha que eu às vezes, sabe, eu percebo, eu ouço coisas assim desse tipo, mas eu percebo que já se tornou uma questão de escolha. Porque se é para ser diferente e não me trazer paz, não me trazer. A gente perder um pouco a minha essência, então deixa eu ser esse tolo mesmo. Você acha? À medida que eu fui amadurecendo, eu fui tomando conhecimento de que isso, na minha visão, hoje são talentos que Deus me deu. Esse meu jeito de ser até meio infantil faz com que as pessoas confiem em mim. Crianças, eu percebo isso, crianças, pessoas menores, no início da vida delas, quando me veem, Nilma ficava a vida toda impressionada. Vem para mim como se fosse... É impressionante a sensação que eles têm. Eu estava no shopping, isso já tem uns 15 anos, eu bem mais novo, eu e Nilma andando, de repente um guri se soltou dos braços do pai e correu e foi agarrar na barra de minhas pernas. Eu acho que ele me confundiu com o avô, bobô, esse tipo de coisa. Mas, não sei. Gouveia, infelizmente a gente tem um tempinho tão curtinho que eu acho que as minhas lives estão tendo essa característica. Eu tenho que estar remendando ela depois ou fazendo uma edição especial. Eu acho que Legal. é porque, como, de certa forma, é uma coisa um pouco inovadora. E assim, a gente não tem como resumir uma vida tão cheia de altos e baixos, mas que bonita do nosso jeito, em tempo. Não dá, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer esse sacrilégio de cortar o raciocínio. Então, eu peço desculpas a você cortando esse raciocínio. Não faço. Me fala um breve histórico. Essa seria a parte mais longa, mas faça um breve histórico do momento que você conheceu a sua esposa, do Gouveia já adulto, né, saindo da criança, do Gouveia adulto, e do nascimento dos seus filhos, para a gente ir para outros temas. Beleza. Eu tinha na faixa de 13 anos de idade quando eu fui morar numa casa que era vizinha a Nilma. Nilma com uns 8 anos para 9 e eu com uns 13 anos de idade. Fui para uma casa mais distante, logo voltei para uma outra casa perto da dela. Nilma se mudou em 3 casas, eu me mudei em 3 casas e todas elas eram vizinhas. É impressionante. Olha. Eu acompanhei Nilma e Nilma me acompanhou na infância. Eu entrava na casa de Nilma e ela na minha, como se fôssemos 2 irmãos. Quando a gente é adolescente, eu falei para namorar com Nilma, e a gente começou a namorar, alguém dizia, eu acho que Gouveia está namorando com Nilma. A mãe de Nilma disse, nada, ali é 2 irmãos. No dia que a gente disse que estava namorando, para ela foi uma surpresa. O pai dela era como se fosse meu pai, minha mãe era como se fosse a mãe da mãe de Nilma, a mãe de Nilma. Minha mãe ensinou Nilma a costurar. Então, assim, a gente se conhece de muito tempo mesmo, e foi se formando nesse processo. Eu acho que amor não é uma questão, é a primeira vista, não. Foi até perder de vista. A gente foi e o casamento, o nascimento dos bebês? Depois de 5 anos de namoro e noivado, a gente se casou. Esse ano a gente vai estar fazendo 42 anos de casado agora, temos 41. Luciana, a mais velha, nasceu em 1980. 4 anos depois nasceu Saulo. Depois de Saulo, 6 anos depois nasceu Liliana. Então, a gente virou uma década gerando filhos, criando um, depois o outro. A ciência ajudou muito, né? E os dinheiros são sempre difíceis, assim. Temos os 3, graças a Deus. Graças a Deus, pessoas felizes com a gente. Graças a Deus. Todos os defeitos que todo mundo merece ter, mas... Me diga uma coisa assim, falar de família, a gente teria que ter uma live inteira sobre isso, mas me diga uma coisa, como você percebeu
essa vocação ao magistério? Em que momento foi que você percebeu que seria professor, esse sofredor que é o professor? E eu não quero nem entrar em detalhes, porque Uhum. né, que a gente sabe que não tem a valorização que deveria, tá, mas não vamos para esses méritos. Me diga você, de coração, é feliz como Beleza. professor como surgiu assim? Só para você ter uma ideia, não é uma coisa planejada. Eu não planejei ser professor. Como eu sou o filho mais velho dos meus pais, meu pai era 100% analfabeto. Ele não fazia um O com copo. Analfabeto. E minha mãe, pelas condições físicas e por causa de Itabi, cidade que não tinha praticamente nada, minha mãe chegou ao segundo ou terceiro ano. Minha mãe escrevia, sabia ler, mas é uma coisa de início, assim, aquele fundamentalzinho de Sim, interior. sim. E o esforço deles foi trazer a gente para estudar. A gente se mudou para Aracaju só para estudar. Como eu era o mais velho, vamos dizer, aí se dizia o mais adiantado, eu Sim. ficava na responsabilidade de ensinar aos que vinham chegando, os 3 irmãos mais novos. Isso me deixava bem feliz. Eu gostava de fazer isso aqui. Ah, Eu não entendi. sei se o analfabetismo de meu pai mexeu comigo. Eu não percebo muito. Mas, assim, eu nunca me encontrei com um amigo, uma pessoa de confiança, e alguém que eu tivesse condições de chegar junto e de ver essa pessoa cometendo um erro de português, de gramática, e não corrigir. Eu percebo desde cedo, minha mãe uma vez me passou um carão, porque uma mulher, para quem ela costurava, estava conversando e disse uma palavra errada, e eu, com meus 6, 7 anos de idade, eu corrigia a mulher. Rapaz, Nisso, eu acho. Parece. imagina a pisa que você quase ganhou, se não ganhou. A surra mesmo não, mas assim, o caramba foi feio, que eu nunca me esqueci, é uma coisa de infância dela, eu nunca me esqueci. Caramba, foi feio. Que vergonha que eu passei. Minha mãe pegou. Então quer dizer que surgiu dessa forma você, na sua lida com seus irmãos? Hoje eu penso isso assim, porque, meu irmão, se me faz feliz. Eu sou aposentado já pelo Estado há um bocado de tempo, É porque os salários, como você disse, são pobres e eu preciso sustentar a minha família. Claro. A mais velha, ela tem lúpus, um problema de saúde, que tem que manter um cuidado muito grande. Então, eu trabalho até hoje, principalmente em função ainda de filhos e tudo mais. Claro. Mas, assim, a felicidade de estar em frente aos meus alunos, partilhando conhecimento, para mim é maravilha. E quando eu encontro alguém do outro lado com a sua cara de bobão... Isso aí eu sou meio. Aí você, quando encontra uma plateia igual a mim, maravilha. Olha, voltando ao Padre Zezinho, ele diz assim: Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Se tratando de fé, se tratando de igreja, quais os exemplos que você teve? Ou qual foi a fresta? Onde foi que Jesus assim entrou e lá ele colocou a semente do amor à igreja? Você não conhece as histórias, você que vive dentro das comunidades religiosas, da igreja, assim, você não conhece gente que diz assim, Jesus me apresentou hoje eu tive aquele impacto, aquele... Sim, tem isso, Então, as coisas aceitou Jesus e tal, né? As minhas são tão simples, eu já nasci como se eu já estivesse aceitando. Eu não consigo explicar, não. O colo de minha mãe, os ensinamentos dela, foi onde eu fui, minha catequese foi feita em casa, eu e meus irmãos. Minha mãe ensinando o nome do Pai, o Pai Nosso, Salve Rainha. Com 10 anos de idade, eu sabia recitar o ofício de Nossa Senhora da Conceição todinho. E também não tinha missa todo domingo, mas quando aparecia a minha primeira Eucaristia, então eu tive toda essa formação, e Jesus, para mim, a fresta, foi eu nascer mesmo, assim, a coisa... Jesus, para mim, é tão íntimo que eu não preciso mostrar muito essa cara. Não tem uma coisa como São Paulo, aquela luz. Às vezes eu digo, poxa, eu acho que eu creio em Jesus, mas não creio. Eu tenho minhas dúvidas assim nesse sentido. Eu sei, eu entendo. É verdadeira, assim. Tem gente que não tem muita pirotecnia na sua forma de ver Jesus, de caminhar com ele, mas sente profundamente ele em tudo que você faz, né? Meu irmão, se for para contar, a gente precisaria dar umas 10 lives para contar umas histórias muito boas. Cara, que rico, muito rico isso. E assim, eu sei que não se define... Nossa Senhora da Conceição é minha madrinha de batizado, viu? Eu tenho meu batistério. É mesmo? Minha mãe, provavelmente, pelo medo que ela teve... Essa história eu já conheço, mas eu não vou perder de que você conte ela rapidinho aí pra gente. Eu acho que minha mãe, com o receio de
o risco de parto, de perder o filho, ela morrer, ela deve ter feito uma promessa. Eu não sei, ela nunca me disse isso. Mas ela sempre me dizia, a sua madrinha, sempre tinha uma madrinha de apresentação e uma madrinha de carregar, alguma coisa assim. Eu tenho a minha madrinha física aqui na Terra, ainda é viva, e ela falava para Nossa Senhora. Eu fui em Gararu, onde eu fui registrado, e trouxe meu batistério lá, tá lá, madrinha Nossa Senhora. Não é nem a madrinha Laura que está viva aqui, a quem eu pedi a bênção a vida toda. Então, eu tenho também essa proteção, a mãe já foi chegando logo de começo. Essas frestas aí jogaram Jesus em minha vida, me jogaram na vida de Jesus. Amém. Então, desse seu jeito simples, então, como é que você definiria fé? Se algum ateu, alguém que por N motivos não crê, e ele dissesse assim, eu queria saber o que é fé? Como é que você responderia isso? Eu lembro de Dom Henrique, o saudoso Dom Henrique, que ele disse assim, jamais impunha a sua fé a ninguém, jamais fale para quem não quer ouvir a sua fé, mas se alguém lhe perguntar, por favor, saiba dizer, tem a resposta. Então, para um ateu, eu vou dizer o seguinte, como ser humano, a gente não vive sem ter fé. Quando eu já tive vários cálculos renais, quando a dor apertava, eu corria em direção a uma farmácia e perguntava quem aqui aplica uma injeção. Eu não pedia diploma, eu não queria saber o curso que a mulher fez com as suas disciplinas, nada. Eu depositava a minha confiança naquela mulher todinha, descia o calção, porque a injeção era meio pesadazinha, e ela aplicava. Se tivesse um problema, eu morria ali, mas eu estava entregue, acreditando nela. Quando a gente faz uma cirurgia, o cara que vai cuidar da respiração da gente enquanto a gente está sedado ali e tudo mais, a gente vive desses atos de confiança. Entregar um filho a uma escola, você se entregar à sua esposa, são atos de fé. Então, assim, na minha concepção, eu acreditar em alguém. Só que, para mim, a fé não é só essa crença. A palavra fé, ela nasce da palavra fidelidade. Se minha mulher diz assim, não vá por ali, porque ali você vai passar mal, vai ter um probleminha, e eu acredito nela, eu vou fazer o que ela mandou, ou o que ela pediu, ou o que ela orientou. Para mim, fé é muito mais uma resposta a quem você acredita, uma resposta positiva, do que necessariamente dizer que acredita. Entendi. Às vezes tem ateus que dizem que eu não acredito, mas quem sabe, né? É isso aí, a vida é muito mistério. Realmente, você falou uma palavra que é muito presente na nossa vida como católico, mistério, sim. Sacramento. Sacramento vem de sagrado, né? Todo sagrado, de certa forma, é um mistério aos nossos olhos. Né? A Bíblia fala dessa fé que vai além dos olhos, né? Parece Sim. até que eu estou falando uma frase do livro O Pequeno Príncipe, né? Ele tem uma frase que fala que amor acima dos olhos, uma coisa assim. Até se alguém que estiver assistindo, estou vendo aqui alguns comentários e lembrar dessa frase do Pequeno Príncipe, tem muito a ver com isso. Mas o fundamental a gente nem sempre vê com os olhos físicos, né? Vê com os olhos do coração. Mais ou menos isso aí. Rapaz, você. É essa mesmo. O fundamental é invisível aos olhos. Exatamente essa frase aí que você falou. E na vida prática, a importância da fé no dia a dia, de como pai, como professor. Eu achei esse exemplo da farmácia muito, muito legal. Assim, fala mais um pouquinho para a gente essa questão na vida prática do dia a dia. Como percebe-se a importância da fé? Existem coisas na vida que são muito misteriosas, a gente não tem como explicar. Você batalhar, trabalhar a vida toda, aí um dia morrer e não levar nem o par de meia que alguém calçar nos seus pés, nem a sua carteira de identidade, nem nada, é um mistério sem tamanho. Tá entendendo? Isso. O sentido que minha vida tem é dada pela fé. O sentido é dado pela fé. A fé em Jesus Cristo, com o que ele disse e ensinou, eu me atolo na minha vida. Se Jesus não existiu, se tiver errado, se tiver qualquer coisa, eu estou atolado. Porque assim, Gouveia, tem uma canção do Roberto Carlos que eu usei ela em dois momentos nas minhas duas formações, na minha graduação e numa formação técnica. Eu escolhi a mesma música
dizendo assim, aquela parte da montanha, lembra da música de que ele diz assim: que seria de mim sem a fé que me leva a você, o que eu tenho você. O que eu tenho você. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Essa música, para mim, é isso que você está dizendo. Eu também não me enxergo. Me chamem de inocente quem quiser. Pode me chamar até de comunistas, como está se falando hoje em dia aí, tantas formas. As pessoas têm fórmulas prontas, né? Para a fé dos outros e para a sua própria fé. Mas assim, eu não saberia vivenciar um momento como esse. Não só esse é um momento épico que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, mas outras coisas pequenas e grandes, sem sentir esse calor. Esse colo da sua mãe que você disse que foi lá que tudo aconteceu e você não sabe explicar. Esse colo de Maria, esse colo da sua mãe, esse colo quente que a gente sente, é isso, um colo quente, talvez seja essa fé. Minha fé vem daí, mas aí o que eu queria lhe dizer, porque eu tenho fé, eu me casei com Nilma e tem 41 anos, além dos tempos de namoro e tudo, que minha única mulher é ela. A vida pode ter me oferecido oportunidades, a vida pode ter dito muita coisa. Se eu não curtir desse jeito, e alguém disser, agora você tomar um prejuízo muito grande, ficando só com ela, só com ela e tal, eu sei do valor disso aí, eu sei o quanto vale, porque eu tenho um sentido na vida. Se não, eu pegaria todas. Por que razão, quando alguém me deu R$5 a mais, R$10 a mais num troco, eu devolvi? Eu poderia ter ganho esse dinheiro, eu poderia ter roubado, eu poderia ter feito muitas coisas. Por que eu não faço? Comigo, por causa da fé. Eu não devo a ninguém isso aí, eu só devo a um. Aquele em quem eu acredito. Então, apertando um pouquinho mais você... tem uma canção secular, uma canção até de Zezé de Camargo e Luciano, que diz assim: está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está num bebê, está num homem de bem. Quem é ele, o dono de todos os mares, do rio, serra? Eu acho até que você já usou essa música, ou você também volta e meia aparecia com essas músicas novas, essas novinhas de Zezé, essas coisas antigas. E assim, a pergunta gostosa que eu quero fazer para você, assim, onde é que você enxerga Deus na arte, na sua sala de aula e nas ruas? Na minha concepção, Deus está, como o Zezé de Camargo está dizendo aí, em tudo. Se você produz uma obra de arte por amor, Deus está aí, né, no seu trabalho, Deus está presente. É só a intenção, é só o que lhe motiva. Se você constrói para destruir, para dividir, Deus não está aí, não, de jeito nenhum. Aí você foi movido por outra força, menos pela força de Deus. Eu me encontro com meus alunos, às vezes eu não tenho tempo de rezar de manhã, aula 7 horas, eu me acordo na carreira, até tomar café, tomar um banho, fazer a barba, e correr para a aula, e trânsito e tudo mais, quando os filhos eram menores. Não dava tempo. Eu me benzia, meu Deus, tome conta da gente, no carro eu ia rezando alguma coisa, mas quando eu olhava para 30, 40 alunos numa sala de aula, eu chegar na hora certa, usar minha disciplina para poder ir formando o caráter, e formando as personalidades, essa história todinha, dando conselhos, ligando uma coisa na outra, sendo honesto, procurando ir ajeitando, harmonizando. A minha oração é exatamente isso aí. Então, eu vejo Deus em qualquer relacionamento que empurre o outro para cima, que empurre o outro para... Show. Vou ver. Tem umas coisas boas. Eu vi no Insta minha madrinha, indignada porque um artista, tido como artista, pintou o rosto de Jesus fumando um cigarro de maconha com uma saia cor-de-rosa e uma camisa de Karl Marx. Eu elaborei um texto e joguei ali dizendo que o cara da Porta dos Fundos, do Vivier... Sim, sei. Já vi essa figura, já. Minha madrinha, eu lhe agradeço por ter me mandado essa imagem, porque, para mim, esse cara, se teve a intenção de pintar Jesus desse jeito, para destruir, eu vou usar, a partir de hoje, toda vez que eu entrar na igreja, numa mensagem, numa palestra, eu vou usar essa imagem para dizer que ele fez uma obra que, para mim, serviu de evangelização. Jesus disse que vai entrar primeiro no reino do céu os que a sociedade diminuem. Os fumadores de maconha são aceitos por Jesus, por isso ele está com um cigarro na mão dele, na figura daquele cara. Ele mostrou Jesus quem Jesus é de verdade, e eu não sei se era essa a intenção dele.
Se Jesus estava com a saia cor-de-rosa, os homossexuais todinhos estão no colo de Jesus, abraçados por ele, muito mais do que qualquer artista que pinta para destruir, para ganhar dinheiro, ou o que quer que seja. Jesus é dos marxistas, Jesus é para consertar todinhos e fazer com que cada um seja cada vez melhor. Caraca, velho. Entendeu? Então, assim... Eu lembrei exatamente do Evangelho, quando Jesus disse, Jesus critica dizendo, em verdade, o reino do céu será entregue a outros, será retirado de vós e será entregue às prostitutas e os ladrões. Cara, tem umas pessoas aqui mandando um abraço, você faz o arredondamento disso já. Olha, um cara que é muito especial para mim, ele nem sabe o quanto é tão especial para mim. Ele não sabe, porque a gente quase nunca teve tete a tete. É o Jerônimo Peixoto mandando um abraço aqui, dizendo que esse senhor Gouveia é experiente e sábio. Olha quem é que está mandando um recado para você aqui. É Dijane. Sabe quem é Dijane? Menina boa, né? Excelente, Gouveia. Você é um mestre e amigo. Muita gente boa. Minha professora Lourdinha também, que é uma pessoa super especial, sempre está aqui com a gente. Muita gente aqui, eu não consigo, agora não estou conseguindo ler, mas eu vou tentar, a gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar trazer, vai bebendo a sua aguinha enquanto eu vou. Eu pro rosto agora também. Eu pensei que você estava nós dois batendo papo. Não, tem gente boa aqui vendo a gente e feliz. A própria Gisele já entrou, eu vi que ela entrou aqui no bate-papo, mandando um abraço pra gente. Então, pode agora, de onde a gente estava falando exatamente da frase que Jesus critica, e o reino do céu será entregue para vós, para os donos, para aqueles que se acham dono do reino do céu. Então aí você ia completar, mas eu acho que interrompi para falar coisa boa. Porque alguém pode entender que eu esteja dizendo assim, porque Jesus disse, ladrões e prostitutas vos precederão no reino dos céus. Sim. Então, não é porque prostituta e ladrão sejam maus, Jesus não quer dizer assim, eles são os piores. Não. Quem tem capacidade de amar, na condição que cada um esteja, vai entrar muito primeiro no reino do céu do que... Então, os mais desvalorizados pela sociedade. Sim. O fumador da maconha, o negro, a mulher, o homossexual, o que quer que seja, o marxista, para quem é de direita, o nazista, para quem é, né, da esquerda, que xinga esses extremos de desentendimentos. Jesus acolhe todos, esperando que haja um polimento de coração para que as coisas se harmonizem melhor e as pessoas se respeitem. Jesus acolhe todos, sem distinção nenhuma. Gouveia, eu ia perguntar um pouco sobre espiritualidade, mas você é uma pessoa tão da prática e eu acho que você já explicou a sua espiritualidade de uma forma tão... Posso resumir uma frasezinha pequena? Espiritualidade, para mim, é o meu jeito de viver Deus. Você tem o seu, cada um tem o seu. É o jeito meu de viver Deus. Essa é a minha espiritualidade. Tente completar essa frase. Assim, qual o seu maior medo? O meu maior medo é... de não deixar de acreditar no amor de Deus. Às vezes eu vejo tanta bramura no mundo que meu maior medo é, de repente, perder um pouco o sentido e dizer assim, se Deus amasse, como eu vejo muito dizer. Eu tenho esse... Não é um medo que eu tenho, eu quero nunca perder a minha fé em Deus nessa condição de que Ele me ama, independente de qualquer situação. Aquelas rapidinhas, famosas rapidinhas que a gente fala uma palavra e a gente fala outra, mas eu vou até deixar você mais... Além de mais uma frase ou além de mais uma palavra, fique à vontade para falar a sua definição de amizade. Eu uso a palavra apoio. Para mim, assim, falou de amigo, eu me sinto apoiado. Legal. Paz. A certeza do amor de Deus. Isso me dá paz. Eu gosto muito daquela expressão de seja paz. A gente pede muito a paz a Deus e não para pensar que nós somos esse instrumento. Nós é que fazemos essa paz, né? Sejamos a paz que queremos ter. Né? A paz inquieta de Padre Zezinho. Eu aqui alvoroçado, a orelha vermelha, indignado com certas coisas, mas assim, Deus me ama, Deus me ama. Deus ama nós todos. A paz inquieta mesmo. Às vezes parece um prego naquele lugar, como você gosta de dizer, falando as palavras. Às vezes a gente se sente assim.
O cristão comprometido, tão falado no movimento de concílio de cristiandade, não tem como não ter a paz inquieta, tão dita, tão cantada pelo Padre Zezinho. Família. Eu considero o local do amor mais profundo. Me amam, me conhecendo, sabendo quem eu sou. Né? Dividindo, às vezes, até a mesma escova de dente. É muita coragem, né? Aqueles ruídos, aqueles cheiros, aqueles sons. Apesar de tudo isso, a gente se ama. Um arrependimento, você tem? Rapaz, olha, eu me arrependo quando eu sinto que eu feri alguém. Eu deixei alguém triste quando passou por mim. Eu me arrependo muito disso aí. A morte. Não pode ser melhor. A morte. Eu repare uma coisa. Eu tenho muito medo da hora de morrer. Eu tenho receio. Eu não paro para pensar. Mas eu converso sobre a morte o tempo que você quiser. Para mim, não tem nada. Sim, sim. Mas eu acho a coisa talvez mais dramática do ser humano é essa passagem. A passagem. Mas a morte, para mim, é mais um sinal de vida. Eu caso muito a palavra... E é a minha maneira de administrar a morte, saber que um dia ela vai bater a minha porta, entendendo que a morte é a oferta da vida plena que vem depois. Vida. Assim como a Sagrada Escritura diz que Jesus morreu como premissa e ressuscitou como premissa daqueles, todos nós, né? Então, a morte para os que creem, Jesus como primeiro morreu e ressuscitou. E aí, depois dele, antes dele, como a gente reza no credo, ele desceu à mansão dos mortos. Até antes dele, né, Jesus, o seu sangue apagou toda a geração, ele atemporalmente ele fez essa limpeza em toda a nossa história. Igreja, Gouveia. Povo de Deus, uma caminhada em direção a Deus, mesmo assim, essa peregrinação aqui na Terra. Nós somos essa igreja terrena, o povo de Deus. Eu criei essa identidade na minha cabeça. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Canta um pedacinho. Também sou teu povo. Eu quero ouvir a sua voz cantando. Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. A terra prometida. É um sonho. Tá vendo? Tive até a alegria de gravar um pedacinho da sua voz. Música. Você é um cara sempre... A música para você é a pedagogia do todo o seu trabalho. Você usa a música nas suas aulas de história. O que é música para você? Como eu uso, meu irmão. Para mim, música é o melhor meio de comunicação. Atinge até o fundo da alma. Cara, é impressionante. A música tem uma força sem tamanho. Minha família sempre foi assim musical. Minha mãe cantava, meu avô tocava violão, o tio tocava clarinete. A gente tinha essas histórias todinhas. Eu não sabia tocar violão, mas quando eu tive o primeiro filho, eu comprei um violão, pedi a um professor no interior, em Ribeirópolis, onde eu morava, aprendi a dedilhar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar o gato, aquela história todinha, para colocar meus filhos para dormir, balançando numa rede, tocando e cantando. Que legal! Tem uma música acho que é Moza, chamada Bessese. É música de Niná. Eu uso essa música como meu despertador. Que legal. Então, a música tá envolvendo você em vários aspectos da sua vida, né? Tudo, né? Eu tenho pena de quem cria música para nada. Eu tenho pena de quem cria música para criar bobagem, para ganhar dinheiro. Mas a música de verdade. Imagine o Padre Zezinho. Diz e canta. Rapaz, meu Deus. Padre Zezinho. Eu vou fazer uma live sobre o Padre Zezinho. Eu quero convidar pessoas assim como você. Eu vou fazer uma live até com mais de uma pessoa para a gente falar só quero trazer um cabra como Jerônimo. Já pensou? Diga aí. Jerônimo, Otacílio. Olha, Edjane está dizendo aqui, André, eu sigo você nas redes sociais. Edjane, você é maravilhosa. Ele está falando aqui com a Edjane. Espera aí, que eu estou falando agora com a Edjane, que é uma pessoa especial. Edjane, você é um doce de pessoa. Vai lá, Gouveia. Você sabe o que bate no coração de um nordestino, como meu pai,
roceiro, que não sabia fazer outra coisa a não ser jogar enxada no chão e plantar. E por causa de seca, como eu vi em Itabi, as pessoas se trocarem até de facão para pegar 1 litro d'água, uma lata d'água para levar para casa. Um carro-pipa aparecia na cidade poeirenta. Meus pais não suportaram e vieram para cá. Meu pai dizendo o que eu vou fazer na cidade grande, que eu não sei nem reconhecer uma letra, nem nada. Essa história todinha. Em cima de um caminhão, vindo para Aracaju, quando você escuta um Luiz Gonzaga cantando A Triste Partida. Meu irmão, eu via meu pai baixar a cabeça. E meu pai foi muito feliz aqui. Os filhos se formaram, estudaram, cada um foi buscando seu emprego. Gouveia, lamento sertanejo, hein? Eita, rapaz, que loucura. Ô, Gouveia, temos um pouquinho de tempo ainda. E o coração do professor Gouveia, como ele definiria? Eu tenho certeza que muitos dos seus alunos, que foram muitos, até alguns conversaram comigo durante a semana em off, dizendo, com o professor Gouveia, você não tem noção do quanto você é querido nesse ramo. Diga aí, os seus alunos, defina aí um pouquinho deles para a gente, no seu coração. Deixa eu dizer, tem uma galera que dá um trabalho sem tamanho, você sabe disso, né? E a gente olha para os alunos e percebe muita coisa da família. Os meus alunos são muito do que são os pais deles. Mas eu vejo meus alunos o seguinte, eu estou com 67 anos e muita gente diz, poxa, Gouveia, não parece, você ainda é jovial, tem uma dinâmica e tal. Da minha concepção, manter contato com o aluno me ajudou em 2 coisas. Manter um pouco da juventude e eu me senti um eterno aprendiz. Eu acho que, assim, quando eu falo de aluno, 2 palavras, aprendizagem, eu fico aprendendo, eu fico me atualizando, e a questão de juventude, eu me esqueço de envelhecer, pelo menos por dentro, eu acho que pelo contato com eles. É uma riqueza fabulosa. Eu quero que você saiba que isso é muito notório, sabe? O seu linguajar é um linguajar atual e moderno, e aí você está dizendo que graças muito. É engraçado a gente na escola vivencial e ouvindo frases que os nossos filhos falam na voz de Gouveia. E aí a gente sabe de onde vem essas frases e é muito, muito legal ouvir isso. Agora não tinha como não falar. 40 anos de envolvimento de cursilho de cristandade. Cursilho, não tenha pressa de responder. Eu acho que a gente ainda tem uns 5 minutinhos, podemos gastar todinhos nesse falando sobre cursilho. Como eu disse a você, a fresta que a gente falou aqui está na minha família. Eu acho que eu fui apresentado a Jesus bem criança, se tornou tão íntimo de minha vida que eu nunca vi Jesus como um estranho que aparecesse depois. Nunca. Mas a gente sabe que a gente ganha e recebe da família, das catequeses, as igrejas, principalmente no meu tempo, um conjunto de decorebas de orações, essas histórias todinhas. Então, eu ia para a missa todo domingo. Eu namorando com Nilma, enquanto muita gente vai fazer outras besteiras, ou coisas boas também, claro. Quem ensinou a Salve Rainha, quem ensinou o Creio em Deus Pai, a Nilma, fui eu, a gente já entre namoro e noivado, porque a família dela não teve essa base que a minha tinha. Sim. Quando eu fiz o cursilho, eu já tinha conhecido um outro movimento que eu admiro muitíssimo, como todos os movimentos da igreja. Eu sou 100% fã de cada movimento da igreja, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Sim. Posteriormente, foi quem me puxou para dentro da igreja, foi o Encontro de Casais com Cristo. 1 ano e meio depois que eu fiz o encontro, me chamaram para participar do cursilho, e ali eu tive uma lição de um encontro mais profundo, mais consciente com Jesus Cristo, e me marcou muito. O encontro com ele e, principalmente, a vida em comunidade. Eu aprendi que quando não se dão bem, quando chega numa reunião, tem gente mal educada que fala fora de hora, alguém está explicando e alguém lá no fundo conversando, fazendo esse tipo de coisa. A vontade que você tem é dizer, eu vou embora, esse povo... Mas eu aprendi que quanto mais há necessidade, mais se faz presente a gente com que a gente pode ajudar. O cursilho me ensinou isso. Eu tenho o cursilho como um grande movimento a serviço do reino de Deus, se for para resumir assim, numa frase. Mas eu morro de amor por tudo que ele é, por tudo que ele me deu, pelas pessoas que passaram na minha vida com tanta profundidade de fé, partilhando. Eu queria que a gente aproveitasse essa live. Eu tenho alguns sacerdotes na lista dos meus amigos.
E eu queria aproveitar esse momento para dizer para eles não tenham medo do movimento do Concílio de Cristandade, porque ele é a expressão, é uma expressão muito linda, muito rica da igreja, a serviço da igreja. Eu teve o padre aqui da comunidade fez um programa chamado Igreja Missionária com Otacílio, e eu tenho certeza que diante da conversa, eu quero mandar um abraço para o Otacílio também, não posso deixar de mandar. Eu tenho certeza que a mente dele se abriu muito para o conhecimento do concílio, e dizer para os padres, não tenham nenhum tipo de receio, porque o movimento do concílio de cristandade é essa igreja de Cristo enxertada no corpo místico dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muitos Olha, padres. a gente só tem quase 1 minuto, 2 minutos. Diga. Tem muitos padres mais jovens que foram alunos meus no seminário. Sim. E aí eu vou ter a liberdade de dizer que quando um padre, se ele tiver algum tipo de prepotência, se ele quiser ser o mandão e o dono, ele tem medo de concílio. Mas se ele for um padre que gosta de servir ao povo de Deus, fatalmente ele vai amar o concílio. Coisa maravilhosa. O padre que tiver medo do concílio, ou não conhece, não é possível. Tivemos uma interrupçãozinha assim, mas é para avisar que a gente está com tempo. Governo, muito, meu coração está muito feliz de ter gravado esse arquivo com você, esse momento rico. As pessoas que falaram, as pessoas que vão ver depois, muitíssimo feliz. Eu não vou dizer nem obrigado, porque eu sei que não há necessidade. Entre amigos, a gente não precisa estar dizendo, repetindo palavras, mas eu estou muito feliz por essa noite, por esses momentos tão ricos, e eu espero ter outras oportunidades com você. Eu lhe agradeço muito por ter me convidado para sentar assim à sua frente. Eu estou olhando você frente a frente a mim, né, virtualmente, e eu achei que eu estava sozinho com você, porque a sensação é, se eu estou aqui numa sala... É verdade. Você está na sua, né? Mas eu sei que tem meio mundo participando. Eu estou vendo o chat subindo aí. Isso, é verdade. Muita gente. Eu quero, então, mandar um abraço para essas pessoas. Gislânia, que também é concilista, minha cunhada, mandando um abraço aqui para você. Mozaniel, conhece o Mozaniel do Orlando Dantas? Mozaniel Almeida. Foi ele que fez comigo e vai fazer ainda uma live. Muito obrigado por vocês que... Governo, nosso tempo acabou. Eu percebi. Legal, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Valeu. Obrigado. Até a próxima, viu? Próximo sábado, uma live especial às 20 horas, ainda sobre a história do nosso querido Padre Arnóbio. Boa, legal. Tchau. Fique atento. Um abração, meu irmão. Valeu. Eu me sinto importante hoje, viu? Porque você é, cara. Posso sair?